Eu sou Itatiara Meurili Silva Lourenço, eu sou magistrada do TRT2 desde 2015. Por conta do Comitê Regional, né, da Diversidade, que você fazemos parte, eu acabei respondendo a pesquisa do tribunal, a consulta, e aí eu fui resgatar, porque é impressionante, né? Eu comentei isso há pouco, até com meu pai, eu fui resgatar a história da família. E nessa pesquisa eu observei uma coisa, assim, quando a gente tem a origem negra, escravocrata, do escravo, não é mesmo? É impressionante como em nossos antepassados meio que apagam essa memória. Não é uma coisa que as pessoas faziam questão de passar de geração a geração, entendeu? E, em comparação, por exemplo, àqueles que têm origem europeia, que até o 14º avô veio de não sei de onde. E isso vai passando de geração em geração. E para eu tentar achar, eu fui conversar com uma tia minha, mais antiga, assim, e que gosta muito de história, e a gente foi fazendo um levantamento assim de alguns antepassados, e ela foi me contando a história da família, né? E aí eu resgatei essa ancestralidade minha, assim. Está sendo muito interessante, assim, muito, muito bom conhecer o meu próprio passado, assim. Eu não pensei que isso fosse acontecer a essa altura da minha vida, sabe? É isso, assim, muito legal, muito bom. E aí eu fui, né? Avó, porque assim, realmente, minha família, principalmente paterna, né? Na verdade, basicamente paterna. Tem uma miscigenação que é a cara do Brasil. Todas as pessoas de todos os tipos e cores fazem parte da minha família paterna. E aí isso vem porque vem de uma miscigenação e um encontro, assim, de raças desde o tempo da escravidão. Eu levantei, fiz até um resuminho, que minha avó, a mãe do meu pai, né, minha avó paterna, ela é neta de descendentes de escravos com holandeses. Isso do interior de Sergipe, que é o meu estado de origem. Então, ela literalmente aquela história que a gente vê dos romances do romantismo brasileiro. A avó dela era filha do fazendeiro e casou com o escravo da fazenda. E aí deu origem à família, que chegou na minha avó, era neta dessa descendência. E minha avó também casou, meu avô era negro. Então ela casou com um negro. Deu origem realmente. Meu pai tem o fenótipo negro, mais escuro, pele, cabelo, tudo. Aí você vai para o irmão do meu pai, tem o cabelo cacheado também, crespo, mas o olho azul e a pele clara. E aí o outro irmão tem um olho verde e o cabelo. E aí foi. E aí tem as misturas, né? E minha filha, eu tenho 2 filhos, minha filha tem os olhos verdes. Aí as pessoas perguntam de onde veio. Eu falei, tem história aí, tem história. E ela tem o cabelo crespo, assim, né? Bem cacheado, e os olhos verdes. Aí é uma mistura. E aí é isso, a família paterna do meu pai, né? O pai dele também vem dessa origem, tanto a mãe como o pai também de origem negra e branca. E aí deu origem à descendência que é a cara do Brasil, como diz minha tia. Da nossa família é a cara do Brasil, e é verdade. Só que de interiores diferentes. Aí é que tá. A gente tá falando do interior, né? E é daquela região ali que houve invasão francesa, invasão holandesa. Então, por isso que tem essa descendência holandesa aí que eu nem sabia. E e de escravos da região, assim. E aí a minha tia comentou que a minha avó é a Maria José, que é negra, que é a mãe da minha avó. Ela nasceu em 1889. Ela disse que tem essa informação. Então, ela nasceu um ano depois da abolição da escravatura, entendeu? Então, assim, vem desse período aí, pelo menos a que a gente conseguiu chegar, né? Do final do período da escravidão, assim, que se diga oficial, né? Porque a gente sabe que não é bem assim. E o início, assim, dos anos de 1900 e pouco, minha avó nasceu em 1919, um negócio, uma coisa assim. É porque é muito difícil esse resgate, porque tanto meu avô como minha avó já são falecidos. E aí eu acho que eu sou também da leva uma das mais novas da minha família, então muita informação se perdeu, sabe? De tataravô, tem. Então, é como minha avó, aí a bisavó, que é negra, né? Minha avó, aí já para você ver, né? Como minha bisavó casou com um branco,
ela era negra e casou com um branco. Aí a gente tá falando da minha avó. Minha avó paterna era branca, do olho azul e cabelo crespo. Essa é ela. Tá? Essa tem foto, é bem linda. E aí essa minha avó casou com meu avô negro. Aí tem foto deles, inclusive em Copacabana. Dá para ver bem, preto e branco. E tem ele negro com bomba branca e ela branca. Dá para ver bem. Aí eu fiquei, quando eu vi a foto, eu fiquei pensando na quantidade de tabus que se quebraram ali naquele passeio em Copacabana, né? Eu falei, nossa, porque se hoje em dia já olhares já são lançados para um casal assim, imagina aquela época, né? Enfim. E então, tataravô é isso. Como minha avó era neta, então minha bisavó era negra, já descendente dessa mistura. Eu falo negra por causa do fenótipo, mas porque ela era filha realmente de escravos com holandesa com escravo, né? E aí, isso por parte da minha família paterna, minha avó paterna. Isso. Aí, meu avô paterno era negro também. E aí ele também casou com uma branca. O Valdemar também casou com a branca. E aí tem foto também deles. Essa minha tia resgata a foto. Só que ela era de Laranjeiras, e que, aliás, por isso que eu achei que eu tinha origem quilombola, porque esse município é um reduto quilombola em Sergipe. Mas não, porque quem era de Laranjeiras era minha avó Flora, que é branca. Então, meu avô, que é negro, é de Itabaiana. E ele realmente ele é descendente de escravos mesmo, assim, bem. Então, é dos dois lados, na verdade, do meu pai. Só que, como teve miscigenação de um de outro, realmente a família ficou bem misturada, assim, bem miscigenada. Essa minha avó, Maria José, que é negra, né? Ela é descendente de escravos, tal, holandeses. A minha bisavó casou com o Antônio Joaquim Silva, que é branco, e ele era maestro de orquestra. Então, assim, da cidade, assim, tem essas coisas assim. Então, era um casal bem diferente, assim, da época, assim, os padrões, né? Meus avós, né, quando ficaram adultos, né, migraram do interior para a capital. E aí moraram na capital, meu pai nasceu na capital, os meus tios também, assim, todo mundo nasceu em Aracaju, né, que é a capital do Sergipe. E assim, a questão de você se perceber, né, enquanto descendente assim de negros e de escravos mesmo, é uma coisa. Eu brinco assim que eu vim sentir o racismo no TRT2, eu vim sentir o racismo em São Paulo, porque como fenotipicamente, né, eu tenho uma passabilidade diferente, né? Então, acaba que para mim fica. Na minha região, é bem comum a miscigenação, tá? Então, assim, eu não dá para você sentir tanto racismo quando o seu fenótipo não é preto, o seu cabelo não é crespo, você não sente tanto, pelo menos no Nordeste, como dá para sentir em São Paulo, sabe? É, de maneira bem mais fácil, assim. É. Então, eu até eu tenho uma grande amiga que também é juíza aqui no tribunal e a gente conversa há anos sobre isso. E a gente percebeu que a gente se reconheceu como negra no TRT2. Aí que o tribunal, na nossa vivência, e a cidade de São Paulo acaba que fez a gente se perceber, não, minha ligação é com esse povo, é com essa história, é com essa origem, e fala mais comigo do que qualquer outra, sabe? Então, foi um processo de descoberta, posso até falar assim. E aí, quando surgiu a pesquisa, eu falei, já que eu vou responder, eu ir atrás também um pouco mais de informação. Queria ir mais, assim, mas aí eu teria que ir lá para pegar papéis, na historiografia mesmo, sabe? Veio muito assim até de perceber que havia uma tentativa sempre de se embranquecer, sem nem se perceber, sabe? De alisar os cabelos, de pintar, de não ser tão morena, porque eu sou assim, né? Eu volto do Nordeste com um tom de base a mais do que quando eu fico em São Paulo, porque eu não pego sol aqui. E aí, quando eu vou para lá, eu volto da minha cor, realmente, entendeu?
E aí, mas veio num sentido de assumir que você é o que você é, quem você é, sabe? Seu cabelo é assim, tem volume mesmo, sabe? E aí tem muita coisa também que é que assim, que é muito da região, né? Falam muito assim, falam muito da simpatia do nordestino, mas eu acho que tem muito a ver com leveza, na verdade, né? E, e assim, essa leveza, em assumir essa leveza, porque a, a magistratura é um cargo sério, né? E muitas vezes as pessoas falam, não, mas não pode ser assim. Eu já ouvi isso, não, mas você não pode ser assim tão simpática. Você não pode ser assim tão simpática. Mas aí eu percebi que isso sou eu, isso são minhas origens, isso é a maneira de ser da minha família, da minha casa, da minha educação que eu recebi, para tentar ser realmente, ser assim, mais leve, sabe? Então, assim, mais simpática, né, digamos assim, do que se espera. Não do que se deva ser, mas do que se espera que seja, sabe? Do que cria-se um estereótipo, né? E o estereótipo do juiz é o homem branco. E eu sou o quê? Eu sou uma mulher negra e nordestina, então é o oposto do que se espera. Então eu vivo muitos conflitos. Essa semana passada, um advogado entrou e começou a falar com o secretário de audiência como se ele fosse juiz. Aí eu fui deixando, né? Fui deixando. Aí eu argumentava algumas coisas, acho que ela pensava, nossa, que secretária de audiência intrometida. Eu fui deixando. Aí terminou a audiência, aí eu remarquei, era necessário remarcar a perícia, alguma coisa, e remarquei e ela saiu. Aí no final ela, nossa, eu estava falando com o secretário como se fosse o juiz. Nossa, é porque aqui é juíza, normalmente não é assim. Aí eu, alô, não era por isso, né? Era por causa da minha cor. Porque a maioria, inclusive no TRT2, é de mulheres. Temos mais juízas do que juízes, então não é essa a realidade. Então, assim, quando você. E talvez no passado eu não percebesse um traço de racismo aí. Hoje eu percebo, entendeu? É essa constatação também, sabe? De que muitas coisas que a gente passa na vida, inclusive, que a gente acha que são, foi uma confusão. Não, é, tem, é o racismo que está ali. É só enxergar direitinho. Eu achei a iniciativa incrível, eu acho que o projeto é muito legal. Acho que trazer para o âmbito do TRT2 foi uma ideia brilhante, porque a gente fala de um tribunal que é um mundo, né? O TRT2 é um mundo. É enorme, nós somos muitos, nós somos um grupo incrível, assim, de pessoas incríveis. Então, quando eu vi, eu falei, nossa, tá no lugar certo, veio para o lugar certo, que a gente vai achar, vamos conseguir expressar a nossa cara. Porque muita gente às vezes não responde, né? Eu às vezes vejo que certas procuras são baixas, mas eu conheço muitas pessoas, eu estou há 10 anos aqui no tribunal. Então eu conheço muitas pessoas, eu fico, sei que um não respondeu, outro não respondeu, que poderia ter engajado e ter talvez mostrado mais nossa multiplicidade. Então, assim, eu já achei a iniciativa legal, achei a ideia boa, acho que implementar aqui no TRT2, e, principalmente. E aí eu falei assim, vou aproveitar o gancho para ir atrás mais da minha história, mais da minha origem, porque às vezes eu vejo, porque meu tataravô veio da Itália e que não sei o quê. E eu falava, caramba, será que não tem um rei africano que é meu parente também? Eu fico com isso. Será que não tem, gente? Poxa vida, e aí essa história, assim, desse passado é totalmente apagada quando a gente vai ver. As pessoas vieram como coisas, né? E os escravos vieram como coisas, e aí a gente não consegue mais saber de onde a gente veio efetivamente, quem eram essas pessoas que vieram, porque elas não eram pessoas. Então aí eu refleti muito, nossa, me levou assim, sabe, a uma explosão de ideias, assim, de coisas, de questionamentos, inclusive. Então eu adorei. Eu acho que o direito está na minha vida desde sempre. Eu sempre
eu sempre tive um senso de justiça, assim, eu sempre fui a justiceira. Então, aquela criança que resolve os conflitos, eu era essa criança. E eu sempre tive esse senso de justiça muito aflorado desde a infância. Sempre nessa postura de liderança, assim, lidera as brincadeiras, resolve os problemas, líder de turma. E eu percebi que no direito, eu achei, né? Sonhava que no direito eu iria encontrar a possibilidade de fazer justiça. É óbvio que não estou dizendo que a gente não que eu não faça, mas que a gente tem os sonhos da infância. Ali era um sonho, né? Então já veio ali. E aí, com uns 13, 14 anos, minha mãe enfrentou uma questão trabalhista na empresa dela. E eu lembro que eu acompanhava minha mãe nas coisas. Muitas vezes eu resolvia as coisas para minha mãe abalada, assim, até psicologicamente, né? Como muitos empregados ficam, né? E era eu com 14 anos que muitas vezes ia na empresa e resolvia as coisas para minha mãe, que minha mãe estava nesse processo de aposentadoria por invalidez, etc e tal. E eu lembro que nessa época eu falei, eu entrei no Fórum Trabalhista e eu falei, eu vou ser juíza do trabalho. 13 anos, por aí, 14. Aí eu fiz vestibular para direito, né? Passei, aí quando eu fui para a universidade, assim, eu tive um excelente professor de direito do trabalho, que hoje é ministro, inclusive, do TST. E ele é uma inspiração, assim, na época, assim, foi para muitos colegas, com certeza. E aí, aquele sentimento lá atrás voltou com tudo, né? Porque quando você tem também professores que lhe inspiram, você acaba indo além, né? E aí já foi meu foco. Eu acho que eu era estagiária, fui estagiária do TRT, de Sergipe, no meio da faculdade, assim. Aí eu fui estagiária do TRT, aí depois eu advoguei na área trabalhista, depois eu fui servidora do TRT, analista, e até passar no concurso aqui da magistratura. Então, assim, eu fazia às vezes outros concursos, até passei em alguns, mas eu sempre passava melhor no TRT. Eu dizia, tá vendo? É um sinal de que eu tenho que ir para essa área, assim. Realmente eu me realizo muito, assim, no trabalho em si, sabe? Apesar de sempre existir, né, algumas questões, assim, realmente quando eu estou na mesa de audiência, atendendo as pessoas, as partes, eu sinto que eu estou fazendo algo que eu fui vocacionada para fazer, assim. Me levou mais a me engajar mais, né, na pauta da negritude, da origem regional, que sempre me toca muito, assim, e me enxergar dessa forma e também me colocar no lugar do outro muitas vezes, porque a gente, quando a gente não pensa no racismo, por exemplo, né, a gente não, sei lá, a gente não teoricamente não pratica no dia a dia, a gente não fica pensando no racismo, mas a gente não percebe como as condutas, os comportamentos do cotidiano influenciam as pessoas nessa na maneira como ela se vê, na maneira como ela vê a vida. Então, isso mudou minha maneira até de enxergar as pessoas e a vida. É, eu estava conversando com o membro do comitê, o Felipe, um dia, eu mandei uma mensagem assim, não, como foi bom ter entrado nesse comitê, porque a quantidade de informação, de conhecimento que eu fui atrás, a minha bibliografia esse ano, a quantidade de livro que eu já li, que eu já estudei, quantos temas, assim, foi uma coisa assim que eu digo que nesses 9 meses agora, eu talvez não tenha estudado o que eu estudei nos últimos 5, como magistrada, em termos desses temas sociais, entendeu? Porque a gente realmente é um assunto que quanto mais eu leio, mais eu quero saber. E tem me despertado realmente interesses pessoais e até acadêmicos nesse sentido, entendeu? Então, como eu disse, deu uma expansão mental total. Lhe dá uma perspectiva diferente. Às vezes, o que para uma conduta, sei lá, do empregador em face de uma pessoa pode ser irrelevante para algum, quando você olha dentro do contexto que você está inserido, né? Você vê que não é irrelevante, que aquilo ali realmente pode ter gerado um dano para aquele trabalhador. Então, assim, eu acho que ele dá uma perspectiva, uma visão, sabe? Sabe quando você vê visão em perspectiva? Uma coisa você está num lugar, outra coisa você está mais distante. Então, eu vejo isso.
É como a gente fala sobre o termo lugar de fala, né? Então eu uso perspectiva, porque aí você muda a perspectiva de olhar o conflito, de olhar a dor do outro, sabe? Porque ele toca mais fundo. Achar que não é ilusão. Isso é normal. Porque, assim, o juiz, essa imparcialidade judicial é imparcialidade em relação às partes. Ela não é neutralidade, né? Eu sou um ser humano, não sou uma máquina. Né? Nosso trabalho é feito por seres humanos e para seres humanos. Então, ele tem perspectivas. E achar que não tem é porque está iludido. É bom falar sobre esses temas, é bom falar sobre nós também, mas é bom falar sobre esses temas, porque eu acho que sei, meu objetivo é dar inspiração para que outras pessoas também se arrisquem mais a falar. E aí atrás também de sua história, porque né, cada um tem uma história bonita, né? A história de todo mundo importa. Eu ouvi você falando isso, Cris, que a história de todo mundo tem uma história e todo mundo importa. E aí é verdade.